Tu acha que existe um indivíduo que tem mais conhecimento? Existe. Existe. Precisa existir. Eu acho que se você traçasse uma computação estatística e medisse a capacidade cerebral de cada um e as informações que ele tem na memória e somasse e fizesse uma média, você ia ver que tem um cara que é 0,5% tem mais conhecimento que a maioria das pessoas. Mas isso não quer dizer que esse cara vai saber sobre sociedades secretas, por exemplo. Provavelmente ele tá lá, né? Se ele tem todo esse conhecimento. Porque essa é a tese, né? Porque a gente tá falando do Biden... Não enxerga o que esse cara enxerga, que esse cara enxerga, que chega no último lá, que é o pica que sabe tudo. Sim, aí e que manda em todos os fantoches. Não, mas esse cara que manda em todos os fantoches, na verdade, ele foi posto lá. Não. Porque ele era, então sei lá. Tem um outro em cima. Mas que essas botou são ele duas lá. hipóteses diferentes. Uma a gente está analisando a nossa hierarquia social de controle de dominação social e outra a gente está analisando a capacidade cognitiva individual de cada ser. Sim. Ou seja, quanto de informação e de conhecimento eu tenho. Eu posso ter conhecimento infinito sobre um setor, mas não ter influência nele. Eu posso ser um cara que é o ápice... Pode ser completamente burro no outro setor. Sim. Eu posso ser o cara que é o ápice das organizações secretas e hoje controla o mundo, mas existe um cara que não é tão relevante, tão poderoso, mas ele acumula dentro da cabeça dele mais informações do que esse cara aí. Tipo, esse cara aí, ele pode ser um cara que manja tudo de como funciona o mundo, mas ele não sabe nada sobre a vida marinha. Ou abelhas. Mas tem um cara que entende sobre vida marinha, abelhas, entende sobre gamificação, aí ele entende sobre ciência, física, química, matemática, entende tudo. Esse cara sabe mais do que a maioria, mas não quer dizer que ele controla poder mais do que a maioria. São duas características diferentes que a gente está avaliando aqui. Uma é conhecimento e outra é controle social. E outra é conhecimento específico sobre controle social. Tá, mas então qual era o ponto? Era que o Monarca acabou de se contradizer, esse era o ponto. Não, eu não lembro mais qual que era o ponto, pra ser sincero. Eu achei que a gente tava falando que o cara lá que ninguém sabe quem era o cara que tinha mais conhecimento que todo mundo. Eu achei que era esse. Na verdade, existe esse cara. O ponto existe esse cara. Existe o cara que é o ápice do controle social, que é o cara que tá o insider do insider máximo. Mas aí a gente foi pra uma outra vertente que também existe o cara que é o cara que acumulou conhecimento máximo. Onde tu acha que estaria esse cara? O que ele tá fazendo agora, nesse momento? O dono de tudo? O pica. O George, tipo, depois do George Soros. Cara, depende da situação da realidade. Se a gente vive uma realidade onde não existe alienígenas, é uma situação. Se a gente existe uma realidade onde existe realmente Deus e o diabo e eles influenciam na Terra, é outra situação. Se existe uma realidade onde Deus, diabo, essa porra alienígena, nada disso existe. A gente tem apenas essa bola chamada Terra vivendo, flutuando no espaço. E o nosso destino é 100% controlado por esses 7 bilhões de seres humanos que habitam a Terra, é outro cenário. Qual cenário tu acha que a gente tá? Provavelmente, muito provavelmente, é o terceiro cenário. Que é qual? Que é 7 bilhões de pessoas que ninguém, não existe, não tem influência externa. Muito provavelmente sim. Nem ETs? Nem ETs, que influenciando aqui. Ah, tá. O que eu acredito que a gente vive, o que é mais provável na minha cabeça é a terceira. O que eu acredito que a gente vive é a primeira. É a segunda, que é de Deus. E tem a terceira, que é os alienígenas. Tem influência. Tem influência. Já existe uma civilização... É a primeira, na verdade. Existe uma civilização mais avançada que a Terra, e ela é influente na Terra, e a Terra nada mais é do que um playground dessa civilização mais avançada. Então aí nesse cenário aí o pica dos pica é um ET. É um ET. No cenário 2 o pica dos pica é Deus e diabo. De certa forma. E no outro é só um cara de terno. E no terceiro? E no terceiro o pica do pica, ele é o pica do pica no sentido da média, mas em termos de ele controla o mundo, não. Ele é um dos caras que controla o mundo, mas ele é muito forte. Tá. Mas ele não vive num mundo onde ele tem uma dominância suprema. Ele vive num mundo onde ele tem um poder. Para isso ele precisaria... Mas tem outras pessoas que têm menos poder que ele, mas é um poder equiparável. Para isso, entendi. Para ele mandar no mundo, ele teria que influenciar todos os governos da Terra. Ah, mas eu acho que eu acho que não existe um cara que manda no mundo. São famílias, né? Eu acho que o que manda no mundo é um algoritmo. Não, mas aí você... Divino. Isso é porque você acredita no cenário 2. Tá, a gente tá se confundindo nos cenários. A gente tá fazendo Eu tô falando no cenário 3. Que é só todo mundo de terno. Que é só eu acho que mesmo no cenário 3 a gente tem um algoritmo não divino que controla as coisas. Que é a natureza humana. Que é a natureza física. A natureza da realidade.
A questão de Deus existir ou não é se essa natureza tem um propósito ou não. Se existe um porquê que a gente existe. Mas o fato de a gente existir é a realidade, a gente existe. E o como a gente existe, existe. A lógica de como a gente existe, existe. Ou seja, a realidade existe de uma forma. A gravidade funciona de uma forma. Então existe um direcionamento da realidade. Se ele veio aleatoriamente ou veio por causa de Deus, é uma outra discussão. Mas que existe um propósito, existe um direcionamento de como a realidade funciona, existe. E dentro desse direcionamento, naturalmente vão surgir os expoentes da dominação do poder. Então, aí isso daí é o cenário 3. E no cenário 3, o que comanda tudo isso daí é a natureza humana. Porque os humanos foram quem dominaram as tecnologias de controlar o resto da natureza. Tudo bem, mas é que a gente realmente não controla o resto da natureza. Se pegar um cometa aqui, acaba com todo mundo. Se o aquecimento global chegar a ficar fora de controle, vai ter influências sociais incríveis. Mas aí quando é uma catástrofe. Só fica fora de controle se eu quiser que saia do controle. Se o ser humano quiser, se a natureza humana quiser, que saia do controle. Sim. Não, com o cometa não é. Não, tô falando de coisas que são, Daqui. sei lá, uns acontecimentos que acontecem de maneira corriqueira. Tipo, um tufão. Tá ligado? Caralho, acho que eu fumei por tabela, na real, né? Sim, mas eu entendi. Não, o tufão é uma catástrofe natural, sem controle humano. É algo que estava calculado antes, no ínfimo do universo. Mas tem a teoria Será que tava mesmo? Tem a teoria do sistema HAARP, que os caras criam Sistema as o quê? catástrofes. HAARP, H-A-A-R-P. Pô, como que vai criar um tsunami? Cara, lê. É maravilhoso. Bomba atômica no meio do oceano. Sim, tem toda uma teoria de que essas pessoas que mandam no mundo, elas têm esse controle sobre os desastres naturais. E Atlântida? Atlântida existe? E elas podem fazer o terremoto acontecer. Já se elas pensou, quiserem. tsunami é um peido de um cara Eu muito acho que isso é uma grande lá balela na do Atlântida. caralho, essa porra. Mas entra no teu cenário 3 ali, que seria legal. Pra botar nesse Pô, cenário. vamos só ler as mensagens. Mas eu acho que a gente tá no cenário 2, pra ser De sincero. Deus. É. Mas aí no cenário 2... Mas aí no cenário 2 tem o diabo? Tem. Eu acho que o diabo, ele representa o que é o oposto De Deus. de Deus. Ele não que ele exista como entidade, mas ele existe como ideia, né? O mal, ele existe como ideia. Você consegue pensar no que é o mal? O que é o mal? É algo que você causa um malefício a alguém sem ganho nenhum em troca. Mas Não, é- até com ganho, né? Não, tá com ganho. Você pode causar o mal e ganhar É algo um com isso. estupro, é um mal que tu ganha prazer. É verdade. Então tem o... É verdade. O mal é você ganhar algo sem merecer. Não, acho que o Não é. mal é você não levar em consideração o próximo. Isso é o mal. É tipo você se colocar muito acima de qualquer outra coisa. E bancar Deus, E bancar Deus. praticamente. Que louco, né? Impor sua vontade à custa de qualquer coisa. Que Isso louco, é o né? mal. Quando tu tenta replicar essa força divina, tu acaba fazendo mal. Quando tu tenta Ser se Deus, apossar desse poder, tu vira o mal. Que pira. Que pira, né? Caralho. Bom, vamos... posso ler um aqui? Pode, mano. Ó,